de poliéster é bom? Encolhe quando lava? É quente? Se você já fez alguma dessas perguntas ou não entende muito bem como usar o tecido poliéster, esse vídeo é pra você. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane e o meu propósito é te ajudar a se tornar a sua melhor versão através da sua imagem pessoal. Hoje eu trouxe tudo o que você precisa saber para usar o tecido poliéster sem medo nos seus looks. Poliéster é uma fibra sintética fabricada a partir de polímeros do petróleo. Em português brasileiro, o poliéster é um tecido sintético que vem do petróleo e por isso pode ser considerado um plástico. Sabe aquelas garrafas PET? Elas são feitas do mesmo material que o tecido poliéster, por isso eu disse que ele pode ser considerado um plástico. Mas se ele é um plástico, é bom? Assim como para a maioria das perguntas dessa vida, a resposta para essa pergunta também é depende. Você quer saber se ele é bom pra quê? Lembro-me de perguntar a uma professora na época da faculdade se o tecido poliéster é bom e obter a resposta mais incrível possível. Ela quebrou todos os meus preconceitos ao responder algo mais ou menos assim: o poliéster é um tecido sintético desenvolvido em laboratório. E se ele é feito em laboratório, isso significa que cada uma das suas características foi desenvolvida e pensada para atender a uma determinada demanda. Ele mostra como a tecnologia têxtil funciona na prática. Essa professora tinha uma didática incrível e, se não me falha a memória, a linha de pesquisa dela era em tecnologia têxtil na época que eu estava na faculdade. Onde eu estudei, os professores são pesquisadores, além de lecionar aulas. Então, voltando à nossa pergunta, o tecido poliéster é bom? O tecido poliéster faz parte da família dos tecidos sintéticos que, por sua vez, surgiram para substituir ou melhorar os tecidos naturais. Sendo assim, o tecido poliéster é bom, mas não é bom para tudo, nem é bom para todos. Se você precisa de um tecido com alta capacidade absorvente ou é uma pessoa que sofre com sudorese, por exemplo, o tecido poliéster não é para você. Talvez um algodão ou uma poliamida te atenda um pouco melhor. Porém, se você precisa de um tecido quente para o inverno, mas não tão quente quanto um tecido de lã, o tecido poliéster pode te atender. Ok, o tecido poliéster é bom, mas não é bom para tudo e nem é bom para todo mundo. Então, como usar o tecido poliéster? Para usar o tecido poliéster sem medo de ser feliz e ainda fazer com que ele esteja alinhado ao meu estilo pessoal, eu uso ele nos meus looks de inverno. Por ser um tecido sintético e pela forma como é construído enquanto ainda é uma fibra têxtil, o tecido poliéster é quente e oferece um bom isolamento térmico. Por isso, ele é indicado para roupas de frio, roupas térmicas e até cobertores. Sendo assim, eu não indicaria o tecido poliéster para lençol, por exemplo, porque geralmente a gente usa lençol no verão e tudo que a gente quer no verão é ficar mais fresquinhos, né? Por isso eu diria que tecido poliéster não é bom para lençol. Eu, particularmente, só uso lençol de algodão ou de outras fibras naturais. Se você busca por tecido que não amassa, o tecido poliéster também é indicado, pois ele não amassa e seca bem rápido quando é lavado. Mais uma característica que o torna um bom aliado para os looks de inverno, pois ele seca rápido mesmo em temperaturas mais baixas. E por falar em lavar roupa, o tecido poliéster não encolhe quando lava, mas atenção! Não seque peças de poliéster ou outros tecidos sintéticos em secadora, a não ser que você tenha lido a etiqueta e saiba qual é a temperatura certa para secar aquele tecido. Porque digamos que você seque um tecido sintético em máquina secadora, numa temperatura maior que a que o tecido aguenta. Isso faz com que a sua roupa corra o risco de encolher. Para secar tecidos sintéticos no geral, inclusive o tecido poliéster, uma boa e velha secagem em varal já vai te atender, até porque não tem tanta necessidade assim de usar máquina secadora, né? Visto que os tecidos sintéticos secam bem rapidinho. Por fim, mas não menos importante, o tecido poliéster estica, principalmente quando aliado ao elastano, que é uma outra fibra sintética desenvolvida em laboratório com a finalidade de tornar os tecidos mais elásticos. E o tecido poliéster também estica quando o tecido feito com ele é construído em formato de malha, que é um tecido que foi desenvolvido para se adaptar ao nosso corpo, né? E esticar, né, conforme a gente se movimenta. Então, a resposta final para a pergunta: poliéster é bom ou não? É sim, ele é bom para roupas de inverno, roupas térmicas e roupas que não amassam. E como se trata de uma tecnologia desenvolvida pela indústria têxtil,
Ele atende a algumas demandas, mas deixa de atender a outras. Porém, a indústria têxtil produz muitos outros tecidos que atendem a muitas outras demandas, e para você continuar aprendendo sobre indústria têxtil e tipos de tecidos, visite a seção Continue Aprendendo sobre esse tema aqui na descrição desse vídeo, onde eu deixei uma lista de vídeos complementares a esse aqui. Aqui no canal nós sempre procuramos aprender sobre como saber o que vestir para mostrar ao mundo o nosso melhor através da nossa imagem pessoal. Se você curte esse tipo de assunto, mas ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe a sua curtida no botão do joinha para receber conteúdo gratuito e semanal sobre como melhorar a sua imagem pessoal. Lembre-se de que viver é uma experiência única, escolha bem suas roupas para isso. Foi um prazer falar com você hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, a resposta final para o tecido poliéster é bom ou não? O tecido poliéster é bom.